Bem-vindos, queridos amigos e irmãos, ao estudo da Sentinela desta semana. Neste vídeo, vamos preparar juntos comentários breves e edificantes para cada pergunta, refletindo nos textos bíblicos que fortalecem a nossa fé dia após dia. O objetivo deste estudo é ajudar você a participar da reunião com comentários claros, respeitosos e práticos para que todos possamos contribuir para a edificação da congregação. Eu o convido a comentar de onde você está nos acompanhando e também a compartilhar suas próprias respostas do estudo, pois suas palavras podem encorajar muitos irmãos ao redor do mundo. E se ainda não fez isso, deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você será notificado além dos próximos estudos, revisões e assembleias. Obrigado por estar aqui. Que este estudo fortaleça o seu coração e aproxime você ainda mais de Jeová. Objetivo: aprender por que precisamos mostrar respeito por outros e como podemos fazer isso mesmo quando é difícil. Parágrafo 1. Por que gostamos de ser respeitados? Você gosta de ser respeitado? É claro que sim. O respeito é uma necessidade básica dos humanos. Quando alguém nos respeita, ficamos felizes e nos sentimos valorizados. É por isso que a Bíblia diz que ser estimado ou respeitado é melhor do que prata e ouro. Provérbios 22:1 diz: Mais vale um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Por que gostamos de ser respeitados? Um comentário poderia ser: Provérbios 22:1 mostra que ser estimado é mais valioso que prata e ouro. Isso explica por que o respeito nos faz sentir dignos e valorizados. Parágrafos 2 e 3. Por que às vezes é difícil mostrar respeito por outros e quem devemos respeitar? Às vezes, é difícil mostrar respeito por outros. Um dos motivos é que conseguimos notar facilmente as falhas das pessoas ao nosso redor. Além disso, vivemos em um mundo onde o desrespeito é muito comum. Mas nós precisamos ser diferentes. Por quê? Porque, de acordo com 1 Pedro 2,17, Jeová quer que honremos ou respeitemos homens de todo tipo. Neste estudo, vamos aprender o que significa respeitar outros e como podemos mostrar respeito: 1. Na família, 2. Na congregação e 3. Pelas pessoas que não servem a Jeová. Vamos nos concentrar em como podemos fazer isso mesmo quando é difícil. 2.3. Por que às vezes é difícil mostrar respeito por outros e quem devemos respeitar? Poderíamos comentar: é difícil porque percebemos rapidamente as falhas das pessoas e vivemos num mundo cheio de desrespeito. Mesmo assim, Jeová nos manda a honrar homens de todo tipo, como em 1 Pedro 2,17. Um comentário adicional poderia ser: devemos respeitar todos, familiares, irmãos da congregação e até quem não serve a Jeová, porque isso mostra que obedecemos ao nosso Deus. O que significa respeitar outros? Parágrafo 4. O que significa respeitar outros? O que a palavra respeito significa? Respeitar tem a ver principalmente com o nosso ponto de vista sobre outros. Quando respeitamos uma pessoa, é porque, no nosso ponto de vista, ela merece a nossa atenção, talvez por causa de suas qualidades, de suas realizações ou da posição que ocupa. Em alguns idiomas, a palavra respeito está relacionada à palavra honra. Honra se refere ao modo como tratamos outros. Quando honramos uma pessoa, nós a tratamos com dignidade, de uma forma que a faça se sentir valorizada e estimada. E é claro que a verdadeira honra deve vir do coração. 4. O que significa respeitar outros? Nosso comentário poderia ser: respeitar é ver o valor do outro e tratá-lo com dignidade. Como Jesus mostrou em Mateus 15:8, o respeito verdadeiro precisa vir do coração. Parágrafo 5. O que nos motiva a respeitar outros? Jeová quer que tratemos outros com respeito. Por exemplo, em Romanos 13, 1 e 7, ele diz que devemos respeitar as autoridades superiores.
Mas alguns talvez pensem: tudo bem mostrar respeito pelas pessoas, desde que elas façam por merecer. Será que está certo pensar assim? Como servos de Jeová, entendemos que nosso respeito pelas pessoas não deve se basear apenas no que elas fazem ou deixam de fazer. O que nos motiva a respeitar outros é algo muito mais importante: nosso amor por Jeová e nosso desejo de agradar a Ele. 5. O que nos motiva a respeitar outros? Poderíamos comentar. Romanos 13:1 e 1 Pedro 3:15 mostram que nosso respeito não depende apenas do comportamento das pessoas, mas do nosso desejo de agradar a Jeová. Parágrafo 6. Que exemplos mostram que é possível respeitar alguém que não nos respeita? Algumas pessoas talvez se perguntem: será que é possível respeitar alguém que não me trata com respeito? Sim. Veja alguns exemplos. O rei Saul humilhou seu filho Jonatã na frente de outros. Apesar disso, enquanto Saul estava vivo, Jonatã continuou respeitando seu pai e lutando junto com ele. O sumo sacerdote Eli acusou Ana de estar bêbada. Mas Ana falou de modo respeitoso com Eli, apesar de todo mundo em Israel saber das falhas dele como pai e como sumo sacerdote. E os homens de Atenas ofenderam o apóstolo Paulo, dizendo que ele era um tagarela. Mesmo assim, Paulo mostrou respeito ao falar com eles. Esses exemplos deixam claro que o forte amor por Jeová e o medo de desagradá-lo podem nos motivar a mostrar respeito por outros até quando é difícil. Então, vamos ver quem merece nosso respeito e por quê. A imagem da capa, relacionada ao parágrafo 6, mostra Jonatã, Saul e alguns soldados israelitas com espadas, lanças e escudos, lutando num campo de batalha. A legenda diz: Jonatã continuou defendendo e apoiando seu pai como rei, mesmo depois de ter sido humilhado por ele. 6. Que exemplos mostram que é possível respeitar alguém que não nos respeita? Um comentário poderia ser: Jonatã continuou honrando Saul mesmo depois de ser insultado. 1 Samuel 20, 30-34. Isso mostra que o amor por Jeová pode nos ajudar a respeitar, até quando é difícil. Outro comentário poderia ser: Ana falou com respeito ao sacerdote Eli, mesmo sendo acusada injustamente. 1 Samuel 1, 15-18. Mostre respeito na família. Parágrafo 7. Por que pode ser difícil mostrar respeito pelos membros da nossa família? Por que é difícil? Nós passamos muito tempo com os membros da nossa família. Por isso, conhecemos bem os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Alguns talvez sejam muito ansiosos ou tenham uma doença que torna difícil cuidar deles. E pode ser que outros falem ou ajam de uma forma que nos magoa. Em vez de contribuir para o lar se tornar um lugar de descanso e paz, alguns tratam os membros da família sem o menor respeito. Isso acaba gerando confusão e desunião. Assim como a artrite pode impedir que as partes do corpo funcionem de forma unida e suave, a falta de respeito impede que a família viva em união. Só que existe uma diferença. Nós não podemos curar totalmente a artrite, mas podemos impedir que o desrespeito destrua nossa família. Parágrafo 8. Por que é importante mostrar respeito pelos membros da família? 7. Por que pode ser difícil mostrar respeito pelos membros da nossa família? Poderíamos comentar: porque convivemos diariamente e vemos tanto as qualidades como as falhas. Às vezes, isso torna um ambiente tenso, como mostrou Efésios 6, 1-4. 1 Timóteo 5,4 diz: Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a praticar a devoção a Deus na sua própria família, e a pagar a seus pais e avós o que lhes é devido, pois isso é agradável à vista de Deus. O versículo 8 diz: Certamente, se alguém não provê o necessário para os seus, e especialmente para os membros de sua família, renega a fé e é pior do que alguém sem fé. Por que mostrar respeito?
Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo falou sobre como devemos honrar nossos familiares, cuidando das necessidades deles. Mas não fazemos isso só por obrigação. Paulo explicou que o principal motivo para respeitarmos nossos parentes deve ser nossa devoção a Deus. Ou seja, respeitamos os membros da nossa família porque isso é parte da adoração que prestamos a Jeová. Como assim? Foi Jeová que criou a família. Então, quando respeitamos nossos familiares, estamos, na verdade, dando honra ao Criador da família, Jeová. Esse é um forte motivo para tratarmos os membros da nossa família com respeito. 8. Por que é importante mostrar respeito pelos membros da família? Poderemos comentar. 1 Timóteo 5, 4, 8 mostra que honrar a família faz parte da nossa devoção a Deus. Quando tratamos nossos parentes com respeito, honramos o Criador da família, Jeová. Parágrafo 9. Como o marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro? Como mostrar respeito? O marido que honra a esposa mostra que a valoriza quando estão sozinhos e quando estão com outras pessoas. Ele jamais bate nela, nem a humilha ou a faz se sentir sem valor. Um marido chamado Ariel, que mora na Argentina, conta: Por causa de um problema de saúde, às vezes minha esposa diz coisas que me ofendem. Quando isso acontece, eu tento lembrar que o que ela diz nem sempre é o que ela realmente sente. Um texto que me ajuda nesses momentos difíceis é 1 Coríntios 13:5, que me incentiva a falar com ela de uma maneira respeitosa, em vez de deixar a raiva falar mais alto. A esposa honra o marido por falar bem dele para outros. Ela não é sarcástica, não faz brincadeiras de mau gosto, nem xinga o marido. Ela sabe que esse tipo de atitude é como uma ferrugem que pode corroer o casamento. Uma irmã na Itália diz: Meu marido luta contra a ansiedade e às vezes eu acho que as preocupações dele são exageradas. Antes, minhas palavras e expressões faciais mostravam que eu não tinha respeito por ele. Mas eu percebi que quanto mais convivo com pessoas respeitosas, mais sinto vontade de respeitar meu marido. Um conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 9 mostra um casal tratando um ao outro com respeito. O marido fala com a esposa de modo bondoso, enquanto preparam juntos uma refeição na cozinha. Depois, a esposa fala bem do marido para os convidados, enquanto o marido serve comida para um irmão idoso. A legenda diz: quando respeitamos os membros da nossa família, estamos honrando a Jeová, o Criador da família. 9. Como marido e esposa podem mostrar respeito um pelo outro? Nosso comentário poderia ser: 1 Pedro 3,7 orienta o marido a tratar a esposa com honra e Efésios 5,33 incentiva a esposa a respeitar o marido. Isso fortalece o casamento. Um comentário adicional poderia ser: 1 Coríntios 13:5 nos lembra a não guardar ressentimento, o que ajuda o casal a manter um ambiente respeitoso. Parágrafo 10. Como os filhos podem mostrar que respeitam os pais? Jovens, obedeçam às regras que seus pais estabelecem para vocês. Falem com eles de modo respeitoso. E à medida que seus pais ficarem mais velhos, mostrem seu respeito por eles dando a ajuda que precisam. Façam o seu melhor para cuidar deles. Veja o exemplo de Maria. Quando o pai dela, que não é testemunha de Jeová, ficou doente, foi difícil para Maria cuidar dele porque ele a tratava mal. Ela lembra: Eu orava não só para sentir respeito por meu pai, mas também para mostrar isso pelas minhas ações. Eu dizia para mim mesma: se Jeová pede que eu honre meus pais, então com certeza ele vai me dar forças para fazer isso. Com o tempo, aprendi que não precisava esperar meu pai mudar de atitude para daí ser respeitosa com ele. Quando honramos os membros da nossa família apesar das falhas deles, mostramos respeito por Jeová, o Criador da família. 10. Como os filhos podem mostrar que respeitam os pais? Poderemos comentar. Efésios 6:1-3 incentiva os filhos a obedecerem e honrarem seus pais. Ao medida que envelhecem, demonstramos respeito cuidando deles com amor.
Mostre respeito na congregação. Parágrafo 11. Por que pode ser difícil tratar os irmãos com respeito? Por que é difícil? Os irmãos fazem o máximo para colocar em prática o que a Bíblia diz. Mesmo assim, alguns talvez nos tratem mal, nos irritem ou nos julguem de modo injusto. Quando um irmão faz algo que nos dá uma razão para queixa, pode ser difícil continuar tratando esse irmão com respeito. Mas o que pode nos ajudar? 11. Por que pode ser difícil tratar os irmãos com respeito? Poderíamos comentar. Porque mesmo dentro da congregação, todos somos imperfeitos. Às vezes, alguém nos magoa, irrita ou julga injustamente, como menciona Colossenses 3,13. Parágrafo 12. Por que é importante mostrar respeito pelos irmãos? 2 Pedro 2, 9 a 12 diz: Portanto, Jeová sabe livrar da provação os que têm devoção a ele, mas reservar os injustos para serem destruídos no dia do julgamento, especialmente os que procuram aviltar a carne de outros e desprezam a autoridade. Atrevidos e obstinados, não têm medo de falar mal dos gloriosos, ao passo que os anjos, embora sejam maiores em força e poder, não os acusam com insultos por respeito a Jeová. Mas esses homens, como animais irracionais que agem por instinto e nascem para ser apanhados e destruídos, falam mal das coisas que desconhecem. Eles sofrerão a destruição trazida pelo seu próprio proceder destrutivo. Por que mostrar respeito? Na sua segunda carta, Pedro disse que algumas pessoas na congregação estavam falando de modo desrespeitoso dos gloriosos, ou seja, dos anciãos. Os anjos fiéis estavam vendo toda aquela situação. Como eles reagiram? Por respeito a Jeová, eles não falaram nada desrespeitoso contra elas. Isso é muito interessante. Os anjos perfeitos se recusaram a falar de modo crítico contra aquelas pessoas arrogantes. Em vez disso, eles deixaram que Jeová julgasse o assunto. Esses anjos nos ensinam uma lição. Se não devemos tratar com desrespeito nem mesmo aqueles que se opõem a Jeová, então jamais queremos ser desrespeitosos com nossos irmãos que amam a Jeová. Pelo contrário, como diz Romanos 12:10, queremos tomar a iniciativa em honrá-los. Fazendo isso, mostramos que respeitamos a Jeová. 12. Por que é importante mostrar respeito pelos irmãos? Poderíamos comentar. Segundo 2 Pedro 2, 9 a 12, até os anjos respeitam a ordem de Jeová e evitam falar de maneira ofensiva. Então nós também queremos honrar os irmãos, porque isso mostra respeito ao próprio Jeová. Um comentário adicional poderia ser: Romanos 12, 10 nos incentiva a tomar a iniciativa em honrar os irmãos, mostrando que Jeová valoriza muito essa atitude. Parágrafos 13 e 14. Dê exemplos de como podemos mostrar respeito na congregação. Como mostrar respeito? Anciãos, se esforcem para ensinar com amor. Se precisarem aconselhar alguém, façam isso de modo bondoso e não quando estiverem irritados. Irmãs, vocês podem contribuir bastante para criar e manter um ambiente respeitoso na congregação. Então, nunca se envolvam em fofoca ou calúnia. Todos nós podemos mostrar que respeitamos os anciãos por cooperar com eles. Outra forma é mostrando gratidão por todo o esforço que eles fazem para organizar as reuniões e o trabalho de pregação e para ajudar aqueles que deram um passo em falso. Uma irmã chamada Rocio achava difícil respeitar um ancião que tinha dado um conselho para ela. Ela conta: Eu achava que ele tinha sido duro demais comigo. Em casa, eu falava mal dele. Eu não dizia abertamente, mas achava que ele não estava nem aí para mim. Então, não escutei o conselho dele. O que ajudou Rocio? Ela explica: Na minha leitura da Bíblia, eu vi o texto de 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Quando percebi que não estava respeitando aquele irmão, fiquei com a consciência pesada. Eu orei a Jeová e fiz pesquisas nas publicações para encontrar matérias específicas
que pudessem me ajudar a mudar de atitude. Com o tempo, percebi que o problema não era o irmão, mas o meu orgulho. Agora entendo que, para conseguir respeitar outros, eu tenho que ser humilde. Eu ainda preciso melhorar, mas estou me esforçando para mostrar respeito e isso me ajuda a sentir a paz de Jeová. Um conjunto de imagens relacionado aos parágrafos 13 e 14 mostra uma irmã idosa lendo a Bíblia e pensando em como os anciãos trabalham bastante para ajudar a congregação. No primeiro destaque, um ancião faz um discurso numa reunião na congregação. No segundo, ele ajuda um irmão que está na cadeira de rodas. No terceiro, ele retira neve da entrada do salão do reino. A legenda diz: todos nós podemos mostrar que respeitamos os anciãos, cooperando com eles e mostrando gratidão por todo o trabalho que fazem. 13. Dê exemplos de como podemos mostrar respeito na congregação. Nosso comentário poderia ser: mostramos respeito cooperando com os anciãos, 1 Timóteo 5:17, e evitando fofocas, conforme Tito 2:3-5. Outro comentário poderia ser: podemos demonstrar respeito sendo gratos pelos esforços dos anciãos, que trabalham duro para nos ajudar, Gálatas 6:1. 14. Dê outro exemplo de como mostrar respeito na congregação. Nosso comentário poderia ser: 1 Tessalonicenses 5:12-13 nos incentiva a estimar muitos que presidem na congregação. Isso inclui aceitar conselhos com humildade, como aceitou a irmã Rocio ao ajustar sua atitude. Mostre respeito pelos que não servem a Jeová. Parágrafo 15. Por que pode ser difícil mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Por que é difícil? Na pregação, é comum encontrar pessoas que parecem não dar nenhum valor ao que a Bíblia ensina. Alguns se recusam a ouvir nossa mensagem por causa do que foram ensinados desde crianças. Além disso, talvez tenhamos de lidar com chefes ou professores que são difíceis de agradar. E nossos colegas de trabalho ou de escola talvez sejam mal educados. Com o tempo, podemos perder o respeito por essas pessoas e deixar de tratá-las como gostaríamos de ser tratados. 15. Por que pode ser difícil mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Poderíamos comentar: porque muitas pessoas não valorizam os princípios bíblicos e às vezes são rudes ou indiferentes. Efésios 4:18 explica que muitos têm a mente obscurecida e isso torna o respeito um desafio. Parágrafo 16. Por que é importante mostrar respeito por aqueles que ainda não servem a Jeová? 1 Pedro 2,12 diz: mantenham uma boa conduta entre as pessoas das nações, para que, quando os acusarem de ser malfeitores, elas sejam testemunhas oculares das boas obras de vocês, e, em resultado disso, glorifiquem a Deus no dia da sua inspeção. 1 Pedro 3,15 diz: mas santifiquem o Cristo como Senhor no seu coração, sempre prontos para fazer uma defesa perante todo aquele que lhes exigir uma razão para a esperança que vocês têm, fazendo isso, porém, com brandura e profundo respeito. Por que mostrar respeito? Lembre que Jeová presta atenção ao modo como tratamos aqueles que ainda não servem a Ele. O apóstolo Pedro disse para os cristãos que a boa conduta deles poderia fazer com que alguns glorificassem a Deus. Por isso, Pedro disse para eles explicarem suas crenças com brandura e profundo respeito. Não importa se estamos defendendo nossa fé num tribunal ou numa conversa com um vizinho. A verdade é que sempre devemos tratar os de fora da congregação como se Jeová estivesse ali do nosso lado. Afinal, Jeová está vendo e ouvindo tudo o que dizemos e como dizemos. Esse é um motivo muito forte para tratarmos com respeito os que não fazem parte da congregação. 16. Por que é importante mostrar respeito por aqueles que ainda não servem a Jeová? Poderíamos comentar: 1 Pedro 12:12 mostra que nossa boa conduta pode levar outros a glorificar a Deus,
Por isso, precisamos responder com brandura e profundo respeito. 1 Pedro 3,15. Outro comentário poderia ser: lembrar que Jeová observa como tratamos os de fora nos motiva a agir como se ele estivesse ao nosso lado, porque realmente está. Parágrafo 17. Como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Como mostrar respeito? Na pregação, nunca queremos dar a impressão de que nos achamos melhores do que aqueles que têm pouco ou nenhum conhecimento da Bíblia. Em vez disso, queremos ver as pessoas como preciosas para Deus e superiores a nós. Se alguém ofender você por causa de suas crenças, resista à tentação de revidar. Nunca fale algo só para parecer esperto, mas que talvez ofenda as pessoas. Se disser algo que não devia, peça desculpas imediatamente. E no seu ambiente de trabalho, como você pode mostrar respeito? Seja um bom trabalhador e tente ver as qualidades tanto dos seus colegas como dos seus chefes. Se for honesto e trabalhador, pode ser que você consiga agradar as pessoas, ou pode ser que não. Mas você com certeza vai agradar a Deus. 17. Como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová? Nosso comentário poderia ser: na pregação, nunca queremos parecer superiores. Filipenses 2,3 nos incentiva a considerar os outros superiores. Um outro comentário poderia ser: no trabalho ou na escola, mostramos respeito sendo bons empregados ou estudantes. Tito 9:10. Mesmo que outros não ajam corretamente. Um outro comentário poderia ser: quando alguém nos provoca por causa da fé, seguimos o exemplo de Jesus em 1 Pedro 2:23. Não revidamos, mas respondemos com mansidão. Parágrafo 18. Porque vale a pena ter e mostrar respeito por outros. Neste estudo, vimos bons motivos para ter e mostrar respeito por outros. Aprendemos que quando agimos assim na família, nós honramos o Criador dela, Jeová. Da mesma forma, quando somos respeitosos com os irmãos e irmãs na congregação, honramos o nosso Pai Celestial. E quando mostramos respeito por aqueles que não servem a Jeová, deixamos as portas abertas para que um dia eles glorifiquem ou honrem nosso grandioso Deus. Mesmo que algumas pessoas não nos tratem com o mesmo respeito que damos a elas, vale a pena mostrar essa qualidade. Por quê? Porque Jeová vai nos abençoar. Em 1 Samuel 2,30, ele promete: honrarei os que me honrarem. 18. Por que vale a pena ter e mostrar respeito por outros? Poderíamos comentar: porque Jeová promete: honrarei os que me honrarem. 1 Samuel 2,30. Quando respeitamos família, irmãos e até os de fora, recebemos a aprovação de Jeová. Outro comentário poderia ser: mostrando respeito abre portas para que outros glorifiquem Jeová, como diz 1 Pedro 2,12, e fortalece nossas relações dentro e fora da congregação. Como podemos mostrar respeito na família? Um comentário poderia ser: podemos mostrar respeito tratando cada membro da família com dignidade, valorizando suas qualidades e cuidando das necessidades uns dos outros. 1 Timóteo 5:4-8 mostra que honrar nossos familiares faz parte da nossa devoção a Deus. Outro comentário poderia ser: marido e esposa mostram respeito nas palavras e atitudes, nunca humilhando um ao outro. 1 Pedro 3,7 e Efésios 5,33. Os filhos também mostram respeito obedecendo e ajudando seus pais à medida que envelhecem. Efésios 6:1-3. Como podemos mostrar respeito na congregação? Poderíamos comentar: mostramos respeito evitando fofocas, tomando a iniciativa em honrar os irmãos e cooperando com os anciãos, conforme Romanos 12:10 e 1 Timóteo 5:17. Um comentário adicional poderia ser: mesmo quando recebemos um conselho, queremos aceitá-lo com humildade, lembrando de 1 Tessalonicenses 5:12-13. Esse comportamento demonstra respeito pelos irmãos e por Jeová, que nos instrui por meio da congregação. Como podemos mostrar respeito por aqueles que não servem a Jeová?
Nosso comentário poderia ser: podemos mostrar respeito tratando todos com bondade e brandura, como recomenda 1 Pedro 3,15. Na pregação, não queremos parecer superiores, mas ver as pessoas como preciosas para Deus. Filipenses 2,3. Um comentário adicional poderia ser: no trabalho ou na escola, mostramos respeito sendo honestos, trabalhadores e educados, obedecendo a Tito 2:9 e 10. Mesmo que outros não nos tratem com respeito, imitamos Jesus, que não revidava. 1 Pedro 2:23.